sobre o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas. Primeiro versículo já do capítulo 12 diz assim: Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos dons espirituais. Muita ignorância já existia naquela época, continua a existir ao longo de toda a história, nos dias de hoje não é diferente. Por isso que Paulo escreve mais longamente, capítulo 12, 13, 14, sobre essa questão. O objetivo aqui é analisar o batismo com o Espírito Santo e o dom de línguas à luz da Bíblia. Qual que é o ensino bíblico a respeito? O ensino de Paulo sobre o batismo. Efésios 4. Há um só batismo. Só que você vai ver cristãos ensinando a existência de dois batismos cristãos. Um nas águas e outro com o Espírito Santo. Você já ouviu isso, né? Paulo fala que só tem um. O batismo de João não é um batismo cristão. Aliás, João deixou isso bem claro, né? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, esse que eu aponto como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a respeito do qual não sou eu digno de desatar-lhe as sandálias dos pés, esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de Cristo é com o Espírito Santo e com fogo. Aliás, Jesus disse isso para Nicodemos: tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, né? Então, o novo nascimento é um lavar regenerador e purificador do Espírito Santo que é derramado sobre nós de maneira abundante. Tito capítulo 3, versículo 5 e o comecinho do versículo 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas por sua graça, ele nos salvou pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós abundantemente. A salvação foi um ato de derramar abundante do Espírito sobre nossas vidas, que nos tornou novas criaturas, gente. A conversão não é café pequeno. A nossa conversão é justificação, a nossa conversão é adoção, a nossa conversão implica em regeneração do Espírito. Sem batismo com o Espírito Santo não tem salvação. Só isso. Não tem salvação, não tem regeneração. Não é uma nova criatura. Tem que nascer da água e do Espírito. O batismo de João era um ritual judaico de purificação. Lembra das bodas de Caná? Não tinham ali aquelas talhas cheias de águas que Jesus vai transformar a água em vinho? Ali é dito, talhas de água para a purificação dos judeus. Ou seja, esses batismos, esses banhos eram comuns no judaísmo. João Batista é um sacerdote, não muito do clero ali, do sacerdote, da linha de Anás e Caifás. Ele é uma voz que clama no deserto, mas ele está praticando batismos que eram muito comuns dos judeus. Batismo de purificação. João Batista está fazendo o papel de precursor de Jesus. Ele é a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Perguntaram para ele: Você é o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Você? Não, não sou. Eu sou a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Quando chega o Senhor, e ele, João Batista, o batismo dele é diferente do meu. O batismo dele é com o Espírito Santo e com fogo. A obra da regeneração, novo nascimento. Se não confundir o batismo de João com o batismo de Jesus. Por quê? Porque quem foi batizado em João não foi batizado no batismo cristão. Tanto é verdade que os discípulos de João, que Paulo encontra em Atos capítulo 19, ele desconfia deles como discípulos, ele percebeu alguma coisa estranha e falou: Esses não parecem cristãos, não parecem discípulos de Jesus. Algo chamou a atenção deles. E quando Paulo quis, olha só, como é que é interessante isso, quando Paulo quis certificar-se de que se eles eram ou não de fato cristãos, ele fez uma pergunta simples. Lembra de qual foi a pergunta? Ei, quando vocês foram batizados? Porque se você perguntasse para eles, vocês foram batizados? Sim, certamente fomos batizados. Eles foram batizados, são discípulos de João. Mas quando Paulo quis saber se eles eram de fato cristãos, a pergunta foi: quando vocês foram batizados, vocês receberam o Espírito Santo? Lembra disso? Essa é a pergunta. Porque essa pergunta é uma pergunta chave. Se você quer saber se alguém foi batizado
em Cristo, um batismo cristão? Essa é a pergunta. Quando você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo? Aí a resposta deles, Espírito Santo, Espírito Santo. Nem sabemos o que é Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Não sabemos, não temos nem ideia. Hum, a pergunta de Paulo na sequência. Então, que tipo de batismo foi esse que vocês receberam? Certamente não foi o batismo cristão, né? Que batismo então foi esse? Ah, nós fomos batizados em João para arrependimento e tal. Batismo de João. Aí Paulo entendeu tudo. Fala, ah, tá. Lembra? Pega lá, Atos 19, leia isso com cuidado. Aí Paulo fala, ah, então tá claro. João batizou, é um precursor, batizou para arrependimento, preparando o caminho para o Senhor, mas aí vem o Senhor, aí ele prega o evangelho, aí ele fala de Cristo, ele fala da cruz, essas pessoas vão ser batizadas agora por Paulo, batizadas nas águas, ou aspersão, ou imersão, não importa, vão ser batizadas nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vão receber o Espírito Santo. E vão nascer de novo. Sabe? Todo mundo que era discípulo de João não era cristão. Não tinha um batismo cristão. Precisou ser batizado no batismo cristão. Ah, mas eles não tinham batismo nas águas? Só precisavam do Espírito Santo? Não, eles precisavam ser batizados. O batismo nas águas do cristianismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Implica na Trindade, implica em receber a regeneração, sabe? É água ali, que a gente ministra ali o batismo com água, por aspersão, por imersão, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e há que se ter um batismo interior. Há que se ter ser uma nova criatura, entendeu? Tem que nascer da água? Tem. O batismo nas águas é cristão. Mas é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem que nascer do Espírito. Senão, não é cristão. Paulo vai falar isso claro em Romanos capítulo 8. Se alguém não tem o Espírito de Deus, sabe concluir, né? Esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Aliás, em 1 Coríntios capítulo 12, Paulo fala assim: ninguém pelo Espírito pode dizer anátema a Jesus, e é pelo Espírito que a gente diz Jesus é o Senhor. Ou seja, para chegar à conclusão de que Jesus é o Senhor, isso é uma revelação do Espírito. E é o Espírito que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, para ser filho de Deus, para clamar Abba Pai, né? Como é que a gente clama Abba Pai? Pelo Espírito. Como é que a gente declara? A declaração mais elementar, mais básica do cristianismo, Jesus é o Senhor. É pelo Espírito, gente. Tem que nascer do Espírito para ser cristão. Revelação do Espírito, ser cheio do Espírito. A nossa conversão é o primeiro dia da nossa vida em que somos cheios do Espírito Santo. O novo nascimento. Regenerado. Você foi regenerado. Você se tornou uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Olha o quanto poder do Espírito atuou para você ser agora filho de Deus, uma nova criatura. Não menospreze a salvação de Jesus, a obra do Espírito Santo no momento da salvação. E a gente vai ver agora que a obra do Espírito é desde antes da nossa conversão, preparatória. O Espírito antecede. O Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, né? E vai até a nossa ressurreição. Passa pela nossa primeira ressurreição, que a nossa primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, né? Visto que morrestes com Cristo na cruz e ressuscitastes, né? A gente já ressuscitou espiritualmente. Nós já somos novas criaturas. Deus está fazendo novas todas as coisas. Ele fará novas todas as coisas. Cristo fará nova todas as coisas. E ele já começou por nós. Nós somos as primícias da nova criação, né? Os primeiros frutos, os primeiros gerados, gente. Isso é uma coisa.
gerados do Espírito Santo. É tremendo isso. E tem gente que diminui isso. Esvazia-se a regeneração, a salvação, esvazia-se o batismo cristão. Gente, que absurdo! O batismo cristão é um batismo superior ao de João, porque não é só com água, é com espírito. Tem que nascer da água do espírito. É um batismo com fogo, que é purificador. Eu falei ali da experiência do Isaías, que é com fogo, que vem do altar, fogo que renova tudo. Então, regeneração e os frutos do Espírito. Gente, alguém que não foi batizado com o Espírito Santo é templo do Espírito Santo? Pode ser templo do Espírito Santo? A resposta é simples, claro que não. Não recebeu a promessa do Pai. Não é cristão, gente. Não tem cristão, não existe cristão sem o batismo com o Espírito Santo. Tenha certeza do que eu estou falando. Está lá na Bíblia. Não tem. Se não recebeu o Espírito, se não tem o Espírito, esse tal não é dele. Paulo deixa isso claro. Como? Como é que você vai dizer Abba, Pai? Como você vai chamar Deus de Pai? Né? Espiritualmente falando. Sem o Espírito. É o Espírito aqui dentro que testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Porque eu fui salvo pelo lavar regenerador, purificador do Espírito Santo que foi derramado sobre mim abundantemente. Eu não sei como é que as pessoas têm dificuldade com isso, de compreender isso. Há um só batismo, é um cristão, batismo cristão, um só. Está lá na Bíblia, gente. E o pessoal fica ensinando aí abobrinha, fica botando dúvida na cabeça do povo de Deus, fica fazendo confusão, como se existissem duas categorias de cristãos. Os que têm o Espírito e os que não têm. Gente, que coisa absurda é essa? É inconcebível. Jesus disse: Eu não vou deixar vocês órfãos. Não foi o que ele falou? Então, se ele disse que não ia deixar a gente órfão, porque ele ia enviar o Consolador, outro Consolador, que estaria em nós. Pergunto para vocês: tem cristãos órfãos? Porque se não receber o Consolador, está órfão. Tem isso, existe isso. Se ele é órfão, ele não é filho de Deus. Entendeu? Não recebeu o espírito de adoção. O espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. É o espírito que a gente recebe, o Espírito Santo. É espírito de adoção. Ai, gente, fico até bravo, né? De ver tanta ignorância. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes a respeito das coisas do Espírito Santo. Paulo diz isso, porque o que tinha de ignorância naquela época não era brincadeira. E hoje? Tá igual. Não mudou muito, porque o que o diabo semeia de confusão e de ignorância no seio do corpo de Cristo é um absurdo. É um absurdo. E aí a gente é cristão de segunda categoria. Ah, você ainda não recebeu, você é um cristão, só recebeu o batismo nas águas. Olha que doideira. Você só recebeu o batismo nas águas. Você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você que é cristão, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo. Mas se você é cristão e não recebeu o batismo com o Espírito Santo, como é que você se tornou cristão? Que cristão da boca para fora? Sem espírito? Não tem cristianismo. Pronto. Falei. Tem? Não tem. Não tem cristianismo. Sem Espírito Santo não tem. Não é cristão. Sem o Espírito não é. Acabou. Não é nova criatura. Não é nova criatura. É só pelo Espírito que alguém pode se tornar nova criatura. E Paulo diz: é um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo que é derramado. O Espírito Santo que é derramado abundantemente. É sua salvação. É um ato poderosíssimo de Deus na sua vida, te regenerando, te tirando do império das trevas, transportando para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Gente, quanto menosprezo para a obra de salvação, para o batismo cristão, quanta confusão está sendo feita. E categorias de cristãos: cristãos que têm o espírito, cristão que não tem. Gente, isso aí é um absurdo total, completo. Bom, vida cristã é vida no espírito, tá? Como é que a gente pode viver o cristianismo sem ser no espírito, gente? É só pelo espírito que a gente pode mortificar as obras da carne. A gente nasce do espírito e deve andar no espírito. Como é que eu vou ser cristão sem o Espírito Santo? Não tem cabimento isso. Viver e andar no espírito. Gálatas 5, né? Como é que a gente vai andar, viver
caminhar no Espírito sem ter recebido o Espírito, não tem cabimento. Confissão de Jesus como Senhor, 1 Coríntios 12:1, já falei, é uma revelação do Espírito Santo. Há um só batismo, não confundir com a plenitude do Espírito Santo. Por quê? Porque na Bíblia você vai encontrar em Efésios capítulo 5, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Bom, a exortação, o mandamento, a chamada para ser cheio do Espírito Santo existe, existe. Mas você não tem nenhum versículo na Bíblia, nenhuma chamada, nenhuma exortação para um cristão ou para uma igreja buscar o batismo com o Espírito Santo. Desafio, lição de casa. Vasculhe o Novo Testamento. Encontre uma exortação para as pessoas cristãs buscarem batismo com o Espírito Santo. Porque não se concebia, biblicamente falando, apostolicamente, doutrina dos apóstolos, não se concebe um cristão sem o Espírito Santo. É uma anomalia. É uma anomalia. Não tem, não existe isso. Não existe, não faz sentido algum um cristão sem o Espírito Santo, sem a promessa do Pai. Tá bom? Agora, enchei-vos do Espírito? Sim, certamente, porque você tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, todas essas coisas, certamente. E a plenitude do Espírito Santo é uma outra coisa, é que se cultiva, que você cultiva através da leitura da Bíblia, que você cultiva através dos cultos, através do jejum, através da oração, dos meios de graça, da Santa Ceia, da comunhão dos irmãos, sabe? Crescendo espiritualmente, conhecendo mais a Deus, reconhecendo a Deus, buscando ao Senhor, certamente. Então, exortações à plenitude do Espírito Santo, temos várias, como eu já citei aqui. A graça de Deus é total e completa, meus irmãos. E a gente vai sempre crescendo em Deus. Continuidade dos dons espirituais. Dons espirituais devem ser necessários e coexistir conosco aqui até a segunda vinda de Cristo, tá? Até a segunda vinda de Cristo. E tem aqueles que são cessacionistas, que acreditam que com o fechamento do cânon das Escrituras, com a morte do último apóstolo, ali se cessou os dons. Eu não vejo assim e entendo que os dons são contemporâneos e uma das razões dos dons, da existência dos dons, é para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, o corpo de Cristo continua necessitando e carecendo de ser edificado, fortalecimento, né? O Espírito Santo é livre, continua livre para distribuir os dons como lhe apraz. Todos os dons, para mim, continuam válidos. Claro que a gente vai precisar de um outro dom, que é o discernimento de espíritos, para provar os espíritos, para saber se eles procedem de Deus, para julgar as profecias. Tudo isso é algo que Paulo vai trabalhar em 1 Coríntios capítulo 14. O erro pentecostal sobre o dom de línguas. Eu, eu aprecio o movimento pentecostal. Acho que o movimento pentecostal tem contribuições inúmeras para o cristianismo como um todo. E tanto que eu acredito na contemporaneidade dos dons, em todos os dons, inclusive no dom de línguas, mas um erro grave deles, e vocês já perceberam que eu estava me referindo a uma ignorância, né? Quando se faz essa bagunça com batismo e se diz que tem cristão que não tem o Espírito Santo, você sabe de quem eu estou falando. Daqueles que dizem que você tem que necessariamente falar em línguas, como o dom de línguas sendo sinal do batismo com o Espírito Santo. Portanto, esse conceito é um conceito que não encontra respaldo nas Escrituras Sagradas. Paulo deixa isso bem claro em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele diz assim: nem todos falam em línguas. Ele pergunta, é uma pergunta retórica que faz parte de uma série de perguntas retóricas, das quais
Para cada uma delas, a resposta é não. Tem todos dons de curar, dom de curar? A resposta é não. Profetizam todos? A resposta é não. Falam em língua todos? Pergunta Paulo. E a resposta é, obviamente, toda aquela linha retórica é também não. Portanto, Paulo sabia que nem todos falavam em línguas. Ou seja, o dom de línguas não era para todos. Se o dom de línguas não é para todos os cristãos, se nem todos os cristãos falam em línguas, como é que o dom de línguas pode ser o dom sinal do batismo com o Espírito Santo? Entendeu? Então, isso é muito claro. E a gente vê que em Pentecostes, isso eu já trabalhei aqui com vocês, quando o Espírito Santo foi derramado, vamos supor que alguém me questione, que eu nunca falei em línguas, tá? Mas eu não tenho problema com o dom de línguas. Eu tenho dois filhos que falam em línguas. Uma nora que fala em línguas, que é pastora, tá? Não tem nenhum problema com dom de línguas. Um monte de amigos falam em línguas. Acho muito bom que falem, não tem nenhum problema. Claro que não no culto, sabe? Eu acho que aí Paulo, não, tudo que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 14 deve ser levado em consideração ali, né? Agora, então vamos supor que alguém venha me questionar. O senhor não falou em línguas, então o senhor não foi batizado com o Espírito Santo. Então o senhor não é pentecostal. Eu falei, você é pentecostal? Eu quero desafiar os pentecostais agora. Você é pentecostal? Porque o dom de Pentecostes, você tem o dom de Pentecostes? Que idioma que você falou? Pessoas puderam interpretar o seu idioma? Pessoas que falavam outro idioma? Porque o dom pentecostal foi idiomático. Não foram línguas estranhas. Não, dom de Pentecostes. Você quer ser pentecostal, amigo, ou não? Quer ser pentecostal? Tem que falar outro idioma. E ainda tem que ter gente que testifique isso que você falou no idioma dela. Aliás, teria que ter um outro fenômeno. Outras pessoas de outros idiomas ouvindo e escutando o que você está falando na sua própria língua materna. Um outro fenômeno que se daria nos ouvidos daqueles que estão ouvindo. Isso é Pentecostes. Tem mais. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, ouviu-se o som como de um vento impetuoso? Porque esse é outro sinal de Pentecostes, não é não? Outro sinal de Pentecostes. Quando você foi batizado com o Espírito Santo, línguas como de fogo foram vistas pousando sobre sua cabeça? Porque isso foi um sinal de Pentecostes. Né? E falaram em outros idiomas. Bom, você já viu alguém que foi batizado com o Espírito Santo com dom pentecostal? Com sinais pentecostais? Quem foi? Ninguém. Eu não conheço ninguém. Ninguém. Esse fenômeno foi irrepetível. Aquele fenômeno pentecostal é um marco na história. É um marco na história. Nunca mais aquilo se deu da mesma forma. Aquilo é o derramar do Espírito Santo, a chegada de uma nova era. A era do Espírito Santo, a era da graça de Deus. Tá bom? Ah, bom, eu já coloquei isso para vocês. Então, de fato, há muita ignorância aí. Tremenda. Agora tem um outro grupo lá. Os 3.000 também receberam a promessa do Pai. Porque esta promessa, porque isto é para vós, para vossos filhos e para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para vós, é para vossos filhos e é para todo mundo. E eles foram batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, receberam o Espírito Santo. Não é dito que se ouviu um som de um vento impetuoso, não é dito que línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça de cada um deles, não é dito que eles passaram a falar em outros idiomas, não é dito que as pessoas escutaram o que eles estavam falando nas suas próprias línguas maternas, nada disso. Mas os 3.000 foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e certamente se tornaram cristãos. Eu faço parte mais desse grupo aí. Eu acho que todo mundo faz parte. Agora, desse grupo, alguns puderam falar em línguas, mas Paulo diz: nem todo mundo fala em línguas. E Paulo, quando lista o dom de língua, sempre coloca ele como o último da lista, como o menor em valor. E as pessoas estão dando uma supervalorizada nesse dom.
Era o que faziam os cristãos em Corinto, né? E por isso que Paulo procura colocar tudo na ordem. Se você tem esse dom, louva a Deus. Se você não tem, por que se preocupar? Deus distribui os dons como lhe apraz, não é como você quer. Não é não? Então, louva a Deus. Paulo está dizendo o tempo todo lá, o importante é que é o mesmo Deus, Pai, o mesmo Deus, Filho, é o mesmo Deus, Espírito Santo, quem está operando tudo em todos. Tá bom? Então, isso fica claro. Então, a compreensão correta é importantíssima. Diferentes tipos de dons de línguas, a gente tem que distinguir. Nem todos possuem o dom de línguas. Aqui, ó. Você quer ler lá? 1 Coríntios 12, 14. Tá? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria, nada, nada é. Então, os cristãos não são conhecidos pelos dons, é conhecido pelos frutos. Fruto é o amor, tá bom? Pelos seus frutos os conhecereis, não é pelo dom. Então, esse negócio de querer distinguir quem é cristão, quem recebeu, quem não sei o quê, na base do dom, tá por fora. É fruto, quero ver que fruto. Deus quer ver o fruto. E é pelos frutos que nós devemos discernir as coisas. Nem todos possuem o dom de línguas. 1 Coríntios 12, 30, está claro lá. E a importância da diversidade dos dons, já coloquei, a unidade do corpo de Cristo, cada um tem o seu lugar, nem todo mundo recebe o mesmo dom, porque Deus tem planos e propósitos para cada um de nós, e ninguém deve se sentir maior ou menor, ou desprezar quem quer que seja na base da posse ou não deste ou daquele dom, e o propósito do batismo com o Espírito Santo. A iniciação, batismo é sempre ritual de iniciação, é o começo de tudo. A iniciação é começo da caminhada cristã, né? E Paulo, olha o que Paulo fala. Nem todo mundo fala em língua, mas ele diz assim, no versículo 30, 1 Coríntios 12, 30. Nem todo mundo fala em línguas. Ele deixa isso claro. Mas ele diz em 1 Coríntios 12, 13, todos vós fostes batizados em um só corpo pelo Espírito. Ele diz que todo mundo foi batizado no corpo para se tornar membro do corpo, é pelo Espírito. Todos vós fostes batizados no corpo pelo Espírito, embora nem todo mundo falou em línguas, tá bom?